Ontem a gente deu a dimensão do escândalo do INSS. Existe um país chamado INSS, com 40 milhões de habitantes, 6 foram roubados todos os meses durante um tempo que a gente não sabe. Alguns por muitos anos, outros por muitos poucos anos, mas todos foram roubados rotineiramente. Você imagina uma pessoa ser roubada 12 vezes num ano. É uma coisa inacreditável. Quantas vezes você foi roubado? 12 vezes. Como assim? É verdade. Me roubaram R$80 todo mês. Então me tomaram R$900, R$1.000, R$750. Varia. Teve gente que escreveu aqui, o Sandro Badaró falou, tinha gente que fez as contas, tinha dando mais de R$2.000. É dinheiro. Mais do que a aposentadoria que se paga no INSS em média. É uma coisa absurda. A maior parte das pessoas ganha um salário mínimo de aposentadoria e você tem esses roubos. Então ontem a gente deu a dimensão. 1 de cada 7 aposentados e pensionistas assaltado por essa máfia, por essa quadrilha, por esses marginais, por esses bandidos que se sentem à vontade, tranquilamente, para comprar Porsche. Virou meio que um símbolo, né, esse tal de Porsche. Para comprar carro de bacana, para desviar, para enriquecer ou para alimentar sua estrutura de entidade muito esquisita que tem que ser investigada à exaustão. Então ontem a gente deu a dimensão desse assalto, desse escândalo. 6 milhões de pessoas vitimadas no universo de 40 milhões. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, é quase que 1,7, um pouco menos, entre 1,6 e 1,7 pessoas assaltadas todos os meses. Hoje, eu queria falar com você sobre como é que um negócio desse pode funcionar. Dar certo é demais, não dá para dizer que deu certo o sistema, ainda que o assalto tenha ocorrido, ainda que o volume tenha sido assombroso, a se confirmar, 6,3 bilhões de reais é um assalto que a gente não ouve contar por aí, né? É o maior assalto da história, 72 milhões de roubos, né? Num ano, 6 milhões de pessoas sendo roubadas todos os meses em um ano, dá 72 milhões de roubos, multiplica isso pelo número de anos e você vai ver quantos episódios de roubo a banco ou de roubo às contas aconteceram. Eu acho que não tem precedente no Brasil, não tem precedente. Nem em volume, porque a antiga máfia da Previdência, que foi desmontada nos anos 90, roubou, em valores de hoje, metade disso. 6 bilhões, a se confirmar o valor. Mas como é que um negócio desse acontece? E acontece por causa de um tripé. De um tripé. 3 fatores que levam a isso. Sem um deles, provavelmente a gente não teria este problema. Vamos começar pelo primeiro fator e mais importante fator. Sem dúvida nenhuma, o mais importante fator, que é o sistema que que comanda o pagamento de aposentadorias e pensões. O sistema montado pela Dataprev e que comanda essa confusão toda. É um sistema que já ganhou o apelido de Vazaprev no passado. Não que já não mereça mais o apelido, mas já houve um mega vazamento de dados, foi denunciado, foi apurado. No ano passado, para você ter uma ideia, o Vazaprev cuida do pagamento de aposentadorias e pensões, cuida dos laudos, cuida da inclusão das pessoas no sistema. E no ano passado, o laudo de perícia vinha no campo de considerações, Sandro, blá, 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 nós noticiamos, blá, blá, blá. Como pode um negócio desse? No ano passado, o sistema ficou mais de 1.400 horas fora do ar. Quando fizeram as contas, dava o equivalente a 2 meses fora do ar no sistema. Os dados cadastrais foram expostos, até porque, e isso o próprio Carlos Lupe disse num depoimento que ele deu na Câmara dos Deputados, antes do vazamento do escândalo, quando ele ainda era ministro, quando ele ainda falava como o homem da solução, não com uma das razões para o problema, ele disse das centenas e centenas e centenas de pessoas com senhas de acesso à Previdência.
um total descontrole. Total descontrole. Vão dizer, não é total descontrole. É um sistema de controle. Bom, é um sistema de controle que não controla. Então, o primeiro motivo é o sistema de computadores, o sistema de dados, de gestão de dados, que é o nosso Vazaprev. Então, no Vazaprev, tudo pode. Dados foram negociados, dados circulam para lá e para cá, laudos são feitos de qualquer jeito. Tem um problema. Foi um problema criado pelo governo Lula. Foi um problema criado pelo governo Bolsonaro. Não é. É um problema que vem sendo tolerado há décadas, com investimento que não é feito. A Dataprev chegou a entrar na lista de privatização para poder, de repente, entregar para alguém competente para tocar. Por enquanto, não é. É um sistema que precisa de muito investimento. Precisa de centenas de milhões de reais, porque nós estamos falando do maior banco de dados do país. É um banco de dados que paga 40 milhões de pessoas. Alguém vai dizer, não, o da Receita é. Mas agora você vê que é interessante. O da Receita funciona bem. O Vazaprev, não. Por que o da Receita funciona bem e o Vazaprev tem esses buracos? Eu não estou dizendo que o Vazaprev não paga, né? Paga. Os aposentados recebem. Mas por que tem esses buracos e o da Receita, até onde a gente sabe, não tem? Porque o sistema feito para receber, ou seja, o sistema feito para entrar dinheiro, para alimentar as emendas, alimentar os ministérios, alimentar os pagamentos de benefícios, alimentar os juízes, o sistema para pegar dinheiro da sociedade é muito mais bem feito do que o dinheiro para entregar dinheiro para a sociedade. Nós já tivemos problemas com o Bolsa Família, nós já tivemos problema com pagamentos de merenda, nós já tivemos problema com vários sistemas para sair dinheiro. E agora, para entrar dinheiro, o sistema é mais eficiente. A Receita é mais eficiente do que o Vazaprev, mas muito mais eficiente do que o Vazaprev. O primeiro problema é o nosso sistema exposto à malandragem. O segundo sistema é a existência da malandragem. Tem uma turma lá dentro do INSS que é malandra. E está provado que tem. Se não houvesse a malandragem, que não precisa ser só de gente de dentro do INSS, porque muita gente tem senha, até de fora do INSS, sobre o banco de dados. Se não tivesse malandragem, o sistema até poderia ser meio capenga do jeito que é, porque não ia ter roubo. Mas tem a malandragem. Então a malandragem, sabendo que esse sistema é meio capenga, vai lá e ataca. Essa é a segunda perna do tripé. E tem a terceira perna do tripé, que é a omissão. Espero que não cumplicidade, mas a omissão, pelo menos, daqueles que deveriam vigiar. Não estou falando dos malandros lá de dentro, os vigaristas. Não, daqueles que deveriam vigiar os vigaristas. Então tem uma ata mostrando que o Carlos Lupe sabia. Aliás, o novo ministro estava na mesma reunião em que o Carlos Lupe foi avisado por ata. É absurdo imaginar que esse cara pode ser ministro. Tudo bem, tá lá, Lula botou. Omissão do ministro. Como é que pode um negócio desse? O ministro não pode nem dizer que meio que ouviu falar, porque o ministro baixou uma portaria, assim que ele entrou em fevereiro, ele entrou em janeiro, em fevereiro ele baixou uma portaria, o ex-ministro, né? Aquele do PDT. O ex-ministro baixou uma portaria entregando para ele a nomeação dos cargos altos do INSS. E para um braço direito dele, a nomeação dos cargos um pouco inferiores do INSS. Então não era o presidente do INSS que era o rei, o todo-poderoso, aquele que tudo podia fazer no sistema. Era o Carlos Lupe que nomeava. Então você tem o tripé. Sistema podre, pessoas podres e pessoas omissas. Esse tripé é o tripé da tempestade perfeita que levou a essa estrutura. O que é ou desestrutura? O que é um absurdo imaginar. Porque nós estamos falando o seguinte, quando você pega o Orçamento Geral da União,
O quinto orçamento é o Ministério da Defesa. O quarto é o da Educação. O terceiro é o da Saúde. O segundo é o do Desenvolvimento Social, que paga o Bolsa Família. E o primeiro é o da Previdência. Se somar os que eu falei, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, não dão o da Previdência, que é R$1 trilhão de pagamento. Quer dizer, você concorda que se você for escolher um servidor para cuidar da Previdência, né? Se for escolher o servidor, você tem que escolher o servidor. Pô, é o maior orçamento da União. O maior orçamento da OGU. Dentro da OGU é o maior orçamento. Você ia falar, vou pegar o mais bacana que tem. O mais qualificado. Aí você pega o Carlos Lupe. E o que nos leva a um quarto, não do tripé. O tripé é o que eu falei, mas é um elemento a mais para a nossa reflexão. Será que o regime que obriga, não podemos culpar o Lula por isso, né? Obriga o presidente a se curvar ao Congresso Nacional, também obriga o presidente a se curvar a qualquer nome? Será que o nosso presidencialismo está tão frágil que, ao definir que o ministério vai ser do PDT, tem que ser o Lupe? Tinha que ser o Lupe? Não podia ser outro? E, pelo visto, a resposta não podia ser outro. Tinha que ser quem o PDT escolhesse. Ou seja, o nosso presidencialismo, o nosso sistema de governo apodreceu por completo. O presidente não manda nada. Porque ele não pode nem... Aí dá um escândalo, aí ele bota outro. Só que ele tem que botar outro, tem que ser do PDT também. Você percebe? É uma coisa maluca. Num passado não tão distante, isso não acontecia. Havia uma certa coalizão, havia o presidencialismo de coalizão, mas isso não acontecia. Eu não estou dizendo que não acontecia roubo, não. Acontecia roubo pra caramba. Mas essa fragilidade do presidente, esse item a mais aqui, em que o presidente não escolhe sequer o próprio ministro. Claro, tem a cota pessoal, botou o da Fazenda lá que ele queria, botou no BNDES o camarada que ele queria, né? Tem lá, né? Afinal, é presidente da República. Mas quando vem essa troca aqui, ele não adianta. Ele teve que trocar o do esporte por um que quiseram colocar lá. Agora troca esse camarada aqui. Ele nem conhecia direito o novo ministro do INSS, né? O novo ministro da Previdência. Ele nem conhecia direito, cara. Foi tão vergonhosa a posse do novo ministro que ela aconteceu a portas fechadas no gabinete do presidente da República. Não tinha ninguém lá. Não é aquela solenidade maravilhosa, aquele orgulho, sabe? Não faz sentido como quando colocaram o Zico no Ministério do Esporte, o Pelé no Ministério do Esporte, sei lá, não é assim, sabe? Então agora nós vamos mudar o Brasil. Não, bota lá um sujeito, depois de um escândalo, tá todo mundo com a maior vergonha. Já era vergonhoso colocar o Lupe, né? Então, você pega, não do ponto de vista da corrupção, mas do ponto de vista da eficiência, concorda que você tem que entregar o Ministério da Previdência para um sujeito muito qualificado? E quando eu falo desqualificado, estou dizendo que o Lupe não tem as credenciais para tocar um bicho desse tamanho. Não estou dizendo que o Lupe é desonesto. Eu não sei nada sobre o Lupe. Tudo que eu sei é que ele negociou com a Dilma a venda, a entrega do tempo da TV do PDT, segundo a delação premiada que foi feita, recebeu dinheiro. Mas é aquilo, né? Tá aí, tá contado, delação premiada, é só olhar os documentos, mas tá lá. E na passagem dele pelo Ministério do Trabalho também foi um negócio complicado. Mas daí a dizer que ele é desonesto, não ousaria, né, afirmar tanto. Mas que falta ele a qualificação, falta, porque não acendeu o sinal de alerta dele na primeira informação que ele recebeu de uma conselheira do Conselho Nacional de Previdência Social, que falou, olha, tá dando ruim lá, estão desviando. E ele não fez chongas. Chongas ele não fez. Então é capaz para a função. Pode ser muito bom para ser presidente do PDT,
de repente ele tem uma vida longa aí, né, na política, outras coisas. Mas vamos combinar que talento para ser ministro da Previdência não tem. Condições técnicas para ser ministro da Previdência mostrou que não tem, está provado que não tem. Só sabe dar explicações, o que é uma coisa lamentável. Temos um tripé. Ontem aquilatamos, dimensionamos o tamanho da confusão. Hoje, as razões por que elas acontecem. Agora, o mais importante é a gente saber o seguinte, afinal, como é que vai ser a devolução do dinheiro? Nós é que vamos pagar essa bagaça? Nós é que vamos pagar essa bagaça? Isso vai ser ainda tema de muita discussão. Porque se tem um negócio aí que existe, é a palavra precatório. Está cheio de aposentado que entrou contra a União, ganhou e recebeu um precatório. E não recebeu o dinheiro até agora. Por que eles vão ser preteridos na fila? Eles são aposentados fora do escândalo, então aposentados fora do escândalo vão receber depois dos aposentados do escândalo. Como é que vai ser isso? Nós vamos entender e vamos acompanhar daqui para frente. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.